gente, tudo bem com vocês? Cara, eu finalmente zerei Black Myth Wukong, cara. 开的面界，登流顿锁艇，那方才该下雨嘞。 Hoje eu quero falar um pouco sobre esse jogo, quero falar o que eu achei legal dele, o que eu não gostei, se teve algo que eu não gostei. E eu também quero falar um pouco sobre essa indústria dos games que tá tão maluca nos últimos anos, né? Quero falar um pouco sobre qual vão ser os próximos passos aí, talvez, da indústria dos jogos, assim, com jogos como Black Myth Wukong lançando e fazendo o sucesso que faz. Então bora pra esse vídeo depois da vinheta. Tá um calor aqui, mano, tá? Acho que 35 graus, alguma coisa assim, acho que é 35 graus. Meti um ventilador na minha cara porque eu não tenho ar-condicionado. É, gente, é triste, eu tenho que colocar um ar logo aqui nesse escritório, mas é bem caro, né? Então deixa o seu like, compartilha com seus miguxos, leva para o máximo de pessoas possível esse vídeo, pra gente ter bastante inscrito aqui, pra eu ganhar uma graninha e pôr um ar-condicionado aqui e continuar fazendo vídeos com mais qualidade pra vocês. A regatinha também é por conta do calor, sinto muito, galera. Se você não mora numa bolha e talvez se você gosta ou minimamente sabe sobre videogame, você ouviu falar sobre Black Myth Wukong, o novo jogo que mistura um pouco de hack and slash com aquele gameplay de Dark Souls, né, o famoso Souls-like, e entrega pra gente um jogo sensacional, muito bonito, muito bem feito, muito divertido de se jogar. Não é aquele tipo de jogo extremamente difícil, extremamente cansativo, que é, por exemplo, um Dark Souls, um Elden Ring, que pra mim não funcionam tanto, porque eu me injurio muito na jogabilidade contra os boss e tudo mais. Ele tem aquela pegada bem hack and slash que lembra demais God of War, então ele fica ali entre os dois mundos e ele faz ali um jogo perfeitinho, pelo menos para um grande público, eu diria. É de uma empresa pequena, não é de uma empresa grande, não é de uma empresa que eu quero dizer de AAAs, né? Só que o que eles entregaram para esse jogo é muito melhor do que qualquer AAA que anda lançando nos últimos anos. A Game Science, o nome da empresa, né? Vou dividir esse vídeo em dois blocos, vai ser um vídeo rápido, mas eu vou mesmo assim dividir ele em dois blocos, onde o primeiro eu quero falar um pouco sobre o Kong, um pouco sobre como foi a minha experiência com esse jogo, e aí depois eu volto para falar sobre a indústria dos games, tá bom? Olha essa história, eu peguei o Kong emprestado de um amigo meu na Steam, e eu falei, cara, eu vou pegar pra gravar um vídeo e tudo mais pro canal, né, aqui do YouTube. Eu ia gravar um vídeo do gameplay, e como eu comentei nos vídeos atrás, não deu certo. O PCzinho não aguentou, ele deixava o vídeo extremamente zoado, o vídeo totalmente travado, eu não consegui gravar. Eu falei, mano, então deixa quieto isso daí. Só que aí eu peguei um dia pra jogar mesmo, falar, não, eu vou dar uma gameplay aqui e tudo mais, vou ver qual é. E cara, eu gostei muito do jogo, cara. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto de Wukong quanto eu realmente gostei. E aí, conforme eu fui jogando, conforme eu fui tendo a minha gameplay ali com o jogo, eu fui me divertindo cada vez mais, eu fui achando interessantes os boss. Eu percebi que os boss são difíceis, mas ao mesmo tempo eles são boss muito entendíveis, muito compreendidos ali. Você consegue entender o que eles podem fazer, e o jogo ele também não é travado. O Kong, né, que é o personagem principal ali que você joga, ou o personagem que... não vou dar spoiler, mas o macaco que você joga ali na história, o predestinado, como a gente chama no jogo, ele é rápido, ele é ágil, ele não tem aquela... ele não é travadão que nem, né, a gente vê em Elden Ring, ou, por exemplo, Bloodborne e Dark Souls. Ele é um personagem ágil, e isso deixa uma dinâmica muito mais divertida pro jogo, né? E aí eu fui jogando, terminei o primeiro capítulo, achei ele lindo, sensacional. Então assim, eu não comecei a jogar ele na época que lançou, eu comecei a jogar ele há umas semanas atrás, já era setembro quando eu comecei a jogar. E eu zerei ele, na verdade, na quinta-feira passada. E cara, eu adorei o jogo, toda a mecânica dele é muito bem feita, os cenários é muito legal, a história é muito bonita, muito bacana também. O Black Myth Wukong, ele começa anos depois da história de Uma Jornada para o Oeste, que conta a história de uma peregrinação de um budista, onde ele se une com uma galera, entre eles tem o Wukong.
e a história vai ali, é uma história de aventura, misturando muito da cultura budista, e a China, ela é maravilhada com essa história, é tipo um pilar deles ali, da história deles. E aí eles pegaram todo esse universo, toda essa mitologia do budismo e colocaram no jogo de uma forma que eu achei muito bonita, que eu achei ao mesmo tempo respeitosa, que ao mesmo tempo eu achei tão bem criado, que te deixa confortável ali assistindo aquele jogo, que te favorece muito, sabe? Tipo, mano, é muito gostoso você ver aqueles personagens, a dinâmica deles e como vai evoluindo. Na história, o Kong, ele desafia os deuses, e aí quando ele desafia os deuses, ele acaba enfrentando eles, todos eles, né, o panteão dos deuses budistas, e aí acaba dando merda pra ele acaba indo de comes e bebes, e você veste a camiseta do Predestinado, que é um personagem que tá indo atrás das relíquias do antigo Kong, que tá indo para despertar o antigo Kong e tudo mais. É uma jornada muito maneira, todos aqueles traços sobre o universo do budismo, né? Tudo aquilo que a gente consegue ver ao longo de vários anos, sendo até relatados em animes e tudo mais, a gente vê nesse jogo de uma forma tão bem encaixada, tão bem interessante assim, cara, que, cara, é muito bonito, cara. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu adorei, esse vídeo, que é um vídeo do meu canal de games, onde ele tá explicando capítulo por capítulo, contando a história minuciosamente, muito bem feito esses vídeos. Eu vou deixar eles aqui porque, cara, eu acho que merece aí essa... Se você quer saber, se você zerou o jogo, por exemplo, e não sabe o que aconteceu, ou se não entendeu muito bem o que aconteceu, ou se você quer terminar um capítulo e assistir o vídeo dele, também é legal, porque ele conta detalhadamente tudo sobre a história do jogo do Wukong. E o interessante é que o Wukong, ele se alicerça muito na mitologia do budismo, o que é muito legal, porque a gente aqui no ocidente, a gente tem muito contato, por exemplo, com a mitologia nórdica, a gente sabe bastante, a grega a gente sabe legal também, só que a mitologia budista, né, a mitologia da China, a gente não sabe muito. Então a gente vai se despertando e descobrindo as coisas, e entendendo como que tal coisa funciona ali, e é muito legal você ter esse, tipo, por exemplo, esse cara do vídeo do meu canal de games, que ele explica pra você o que cada coisa ali significa, porque aí você vai criando mais ainda um preço por aquela obra. Em termos de jogabilidade, o Kong é um jogo rápido, dinâmico, mega divertido. Você tem os poderzinhos que você usa, né, que são as magias. Lembra bastante a dinâmica do jogo, lembra bastante dos God of Wars recentes, né, no caso. Mas ele tem muito do que a gente conheceu e se familiarizou com o Souls-like. Inclusive, para quem não sabe o que é um Souls-like, existiu Dark Souls, na verdade existiu Demon Souls, que foi o primeiro jogo da série Souls, que nasceu há anos atrás, lá no PlayStation 2 ou 3, é o 3, né? Lá no Play 3, e aí ele começou a se consolidar como um subgênero, que é um jogo mais difícil, é um jogo ali que você precisa de estratégias para matar os boss, tem boss que é muito difícil, é um jogo que não te facilita a gameplay, assim como vários outros. A cada final de capítulo você tem uns vídeos, né, que é lançado, que é tipo alguns são animação, outros foram feitos até em stop motion, e eu não sei se é stop motion real, na verdade, ou se é stop motion fingindo, né, que é 3D, mas é stop motion. Mas, cara, é muito lindo essa obra, essa parte é muito bonita, você fica empolgado pro final do capítulo para você saber o que vai aparecer ali de nova história em animação ali, porque é maravilhoso. Eu aconselho todo mundo que for jogar a jogar em chinês, porque esse jogo é chinês, então a narração, né, a dublagem em chinês, ela tem um esmero muito maior. Eu percebi, eu vi uns vídeos dos caras jogando em inglês e eu vi que ela tem um pouco menos de alma, eu diria, no inglês do que no chinês. O chinês tem aquela imponência. Existe muita coisa no jogo também que é feita extra, além do que você precisa para zerar o jogo. Então, se você quer ter uma experiência completa no Kong, eu aconselho vocês a pegarem canais, o meu canal de games também tem isso, pegar esses canais e tipo assim, cara, ver vídeos deles,
tipo, concluindo o capítulo 1. Então você vê o que ele tá fazendo ali passo a passo para você poder concluir o capítulo e fazer tudo. Isso é uma parte chata, porque tem coisas que você acaba perdendo. Então, se você não fez no primeiro capítulo e você foi pro segundo, você acaba perdendo. O que é chato, porque você só vai querer pesquisar sobre aquele capítulo depois que você terminou ele, né, gente? Porque, putz, senão você vai tomar spoiler. Então, isso é meio chatinho, assim, da história, porque ele tira um pouco da sua experiência completa se você não pesquisar, se você não for atrás, porque também dá-lhe tempo para você ficar descobrindo cada coisinha do jogo, né? Mas agora sobre a indústria do jogo. O que esse jogo, que é de uma empresa pequena, uma empresa que a gente pode chamar de indie, que é a Game Science, é o primeiro jogo dos caras, o que esse jogo representa para a indústria dos games? Há uns 2 anos atrás, um ano atrás, acho que 1 ano atrás, a gente teve Baldur's Gate 3, que foi um fenômeno. Foi de novo, né, como a galera falou na época, foi uma anomalia dos games e etc. E o Baldur's Gate 3 já estava sendo muito falado porque era de uma empresa pequena, já fez um jogo absurdamente nível AAA, e as grandes empresas que a gente tem costume de falar, por exemplo, uma Ubisoft da vida, eles não entregam nem metade do que essas empresas estão entregando com o que eles têm. Se bem que a gente tem aí, né, daqui a pouco a gente vai estar chegando aí, se não for adiado de novo, GTA 6, né, que tá custando quase 2 bilhões para serem feitos nesse jogo. É um absurdo esse valor, só que eles ganham isso fácil, né? Só com o GTA V eles já arrecadaram 7 bi, então eles estão apostando o mundo no GTA 6, o que é apostar no seguro, né? Porque a gente sabe que GTA vai vender demais. A indústria AAA, né? As grandes empresas estão apostando demais em roguelikes agora, em jogos que não tem fim, né, que são vendidos, às vezes são de graça, só que há alguma moeda dentro do jogo que é vendida absurdamente. A gente tem o maior exemplo desse, que é o Fortnite. O que ele anda fazendo nos últimos anos é um absurdo. E a gente tem visto cada vez menos os jogos campanha, né, que é o tipo de jogo que eu mais gosto, que ele tem uma campanha, ele tem uma história de começo, meio e fim. A gente tá vendo cada vez menos. Mas a gente tá vendo cada vez menos esse tipo de jogo, não é porque simplesmente a indústria não... as pessoas não estão querendo esse tipo de jogo na indústria, mas é porque a indústria tá aprendendo como ganhar mais dinheiro. É engraçado porque dentro do cinema eu sempre sou defensor eu sempre sou o cara que fala assim, gente, eles não estão pensando na parte artística desse filme, eles estão pensando na parte financeira. Quando a gente vai para jogo, é ainda mais isso, gente, porque muitas vezes o cara que tá colocando dinheiro naquele projeto, ele tá vendo os números, ele tá vendo o que aquele jogo pode dar de lucro a mais do que, por exemplo, a bolsa poderia dar de lucro para ele. Então, ele tá fazendo essa mediação e falando, tá, se eu colocar dinheiro nesse jogo aqui, talvez eu tenha mais lucro em porcentagem do que se eu colocar na bolsa. Então, essa brincadeira sempre tá acontecendo. Por isso que empresas indie, que são empresas que têm um investimento menor, são empresas que têm um grupo mais enxuto, mas que está mais focado naquele projeto, eles apostam muito nos jogos campanha. Porque aí você tem como criar uma história legal, você criar um jogo bacana que vai vender bem por conta dele ser aquilo ali. As empresas indie, elas não vão conseguir sustentar por muito tempo, por exemplo, um Fortnite, ou quebrar, como aconteceu recentemente com aquele jogo Concorde, gente. Concorde foi anunciado esse ano, foi lançado esse ano e já fechou os servidores esse ano. Olha que sucesso. E aí é foda, porque imagina, essas empresas, por exemplo, a própria Game Science ou a Larian Studios, que fez o Baldur's Gate, eles não têm dinheiro para fazer um projeto desse. Então eles investem ali muito em um projeto que vai durar bastante tempo para ser feito, mas quando ele é entregue é uma maravilha. E eles não acabam entrando em problemas como a CD Projekt Red entrou com o Cyberpunk, né? Porque o Cyberpunk, ele lançou extremamente quebrado porque eles investiram muito dinheiro naquele projeto. E aí o projeto tava louco para ser lançado. E na época que ele lançou ainda, todo mundo tava falando que ia ter um multiplayer em Cyberpunk, o que foi esquecido hoje em dia, porque eles sabem que não tem como fazer isso. Então assim, eu espero muito que jogos como o Kong
melhorem mais ainda a visibilidade de jogos campanha, de jogos com história. Espero que tenha DLCs, várias DLCs de Wukong, que eu vou estar lá para jogar, porque eu amei o jogo base e é uma boa pedida para quem gosta de games aí. O Wukong é muito legal. Para você que gosta de uma história boa, simplesmente, o Wukong tem uma história bacana ali, apesar de ser uma trilhinha de jornada do herói. Todo esse mito, né, toda a mitologia budista em volta do jogo modifica muito a nossa visão, né? Porque a gente está acostumado a jornadas do herói muito padronizadas, e aí a gente vem com um Wukong que é completamente diferente do que a gente está acostumado. Cai meus aplausos para Black Myth Wukong. Tomara que o Wukong ganhe aí. Não tem nem quem bater nele, né? Vamos ser sinceros. Não tem quem vai bater ele para ganhar de melhor jogo do ano de 2024.